que a greve geral de amanhã vai parar. Atenção, que a greve geral de amanhã vai parar. Há uma informação agora mais recente, que em que pese os rodoviários já tenham decidido que vão parar os ônibus. Uma decisão em caráter liminar da Justiça hoje à tarde. Essa decisão determina que os ônibus, eles estejam à disposição da população, dos usuários, amanhã, normalmente, na Grande Aracaju. Eu vou repetir, liminar da Justiça determinar que os ônibus estejam funcionando, transitando normalmente amanhã na Grande Aracaju. Sabe o que isso significa? Nada. Eu vou repetir, sabe o que isso significa? Nada. Não é que a decisão liminar seja irresponsável, pelo contrário. É uma decisão que busca a melhora para a população. Busca salvaguardar o direito de quem quer trabalhar. Mas e se os rodoviários não forem? E se as garagens ficarem fechadas? Se as garagens não darem condição por causa de trabalho que será feito pelas centrais sindicais de saída de ônibus. Sabe o que vai acontecer? Aracaju, Socorro, São Cristóvão, a Barra, vão ficar sem os ônibus amanhã. Mesmo diante dessa decisão liminar, é um trabalho da Justiça, uma decisão correta, mas não vai haver ônibus amanhã. É apenas uma observação que eu faço nesse instante. Às 5h20 da tarde, a Marcos Couto, atenção, sobre a decisão judicial que manda as empresas colocarem os ônibus para rodar normalmente amanhã, no dia da greve geral. Marcos Couto, você está com quem agora? Boa tarde, 5h20. 5h20, boa tarde, Gilmar, e a todos do Cidade Alerta Sergipe. Estou com Alberto Almeida, que é presidente do CETRANSP, e saber dele qual a expectativa dos empresários do transporte coletivo. Boa tarde para o senhor. Uma decisão que sugere que somente 40% possa trabalhar, é isso? Boa tarde. Boa tarde. É uma decisão que estabelece que, no mínimo, 40% da frota deve circular nesse dia, dando às pessoas a possibilidade de circulação normalmente, podendo ir ao seu trabalho, né, aos seus compromissos, sem que tenha prejuízo. O sindicato dos rodoviários já teriam decidido que ninguém iria trabalhar no dia de amanhã nessa greve geral. É verdade, mas com essa decisão, eu imagino que o Sintra deve retornar à situação atual. E espero até que todo o quadro de pessoal volte a trabalhar, não falte ao trabalho amanhã e restabeleça deste pleno a prestação de serviço de transporte, porque através dela é que as pessoas, a maior parte da população, se locomove. Recebemos a informação em off que o senhor estaria preocupado, ou seja, as empresas de ônibus estariam preocupadas com as pessoas que trabalham em hospitais. Por quê? Porque sem essas pessoas terem condições de condução, elas não vão ter como atender aqueles que chegarem, mesmo em emergência e urgência. Então é preciso que se garanta um mínimo de prestação de serviço para as pessoas que têm que atender a hospitais, a postos de saúde, a delegacias, aqueles serviços essenciais que a lei determina e estabelece. Vocês já tiveram alguma reunião, os empresários no dia de hoje, após essa decisão aí do TJ? Já fizemos uma avaliação, imaginamos que amanhã a gente pode até ter uma surpresa positiva, no sentido de buscar que se tenha o pleno funcionamento do transporte. Porque não existe uma greve, não existe um movimento grevista onde os funcionários estão reivindicando uma pauta, né, que possa ser tratada. Né? O que nós estamos vendo é um movimento nacional que está afetando principalmente a atividade de Aracaju. Perfeito. Presidente, nos permita, Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Alberto, boa tarde. Eu pergunto o seguinte, ou seja, tem que se garantir no mínimo 40% da frota dos ônibus rodando normalmente na Grande Aracaju amanhã. E a questão que envolve a segurança pública. Vocês dependem da garantia da segurança pública para cumprir essa decisão? Sim, sem segurança a gente não pode expor aos nossos funcionários e não os usuários que circulam no dia a dia. Então é necessário que os agentes públicos, policiamento, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, a SMTT, assegurem, né, a circulação tranquila para os usuários e para os funcionários. Vocês já conversaram com a Secretaria de Segurança Pública, com os secretários sobre isso?
Já. Na semana passada, quando soubemos desse movimento, na quinta-feira, passamos um expediente para todas essas entidades, né, pedindo suporte e apoio. Tratei com o superintendente da SMTT sobre o assunto e pedindo que a gente tivesse aí uma cobertura e um apoio extremamente necessário, fundamental para que os ônibus circulem amanhã plenamente. É a última pergunta minha, Marcos. O seguinte, Alberto. Se a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe ainda hoje não garantir para amanhã essa segurança, vocês colocarão os ônibus nas ruas? Os ônibus sairão se não tiver nenhum impedimento nas portas da garagem, porque o que nós pegamos na mídia, circulando, é que amanhã vai haver um mutirão por parte dessas centrais na porta das garagens, impedindo a saída. Se entendermos que está seguro e que a gente possa colocar na rua a frota sem colocar em risco os funcionários e os usuários, a frota circulará normalmente. Bom, presidente, haverá escolta nos ônibus? Não há nenhuma previsão nesse sentido. A previsão é que a polícia dará, é o que a gente espera, dará cobertura tanto na saída da garagem como no percurso, nos terminais, porque no que se circula nessas mensagens é que existiriam pessoas na porta-garagem, mas também nos corredores e terminais, com o objetivo de impedir a circulação do transporte público. Presidente do CETRANSP, Alberto Almeida, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Dificilmente essa decisão será cumprida, embora a decisão judicial é para ser discutida na justiça e não nas ruas. Mas